Coisa boa. André, hoje temos um assunto que, por sinal, muito interessante. A gente estava aqui discutindo na interna antes de começar aqui o ao vivo. E hoje nós vamos falar sobre o domicílio eletrônico trabalhista. Mas, André, o que é isso? Que domicílio eletrônico trabalhista é esse? Que é mais conhecido como DET. Eu quero que você conte um pouquinho pra gente. E se você que está ouvindo a Tempo FM tem alguma dúvida, pode mandar pra gente, porque o André sabe tudo. 3261-1039. Então, vamos já começar. O que é o domicílio eletrônico trabalhista? Pois é, o domicílio eletrônico trabalhista faz parte de mais um esforço do governo, né, o governo brasileiro tem uma tradição já antiga de informatização e eletrônico e tem se acelerado muito nos últimos anos. Então faz parte de mais um esforço. A gente já tinha o domicílio fiscal, o domicílio eletrônico fiscal, o domicílio judicial eletrônico, e aí a gente tem implantando agora o domicílio eletrônico trabalhista. Mais uma facilidade, né? É uma facilidade que pode ser para as empresas, para as pessoas físicas e para o governo. O que é que ele significa? Sim. Significa uma forma eletrônica de comunicação do Ministério do Trabalho, né, com as empresas e pessoas físicas, com os empregadores de modo geral. Ele foi introduzido por uma lei em 2021, que adicionou o artigo 628A na CLT, certo, a Consolidação da Lei do Trabalho, e ele foi regulamentado em relação aos prazos agora em fevereiro de 2024. Então ele vai facilitar a comunicação, e eu gosto sempre de fazer uma comparação do que era antes ou depois. Antigamente uma empresa, atualmente também, ela recebia uma comunicação como? Chegava um fiscal do trabalho e dizia, olha, eu quero informação disso, disso, daquilo. Ou chegava uma carta para você pedindo informações. Então Sim, você recebia algo físico, a presença de um auditor ou a presença de uma carta de notificação. Essa empresa fazia os esclarecimentos, se fosse identificada alguma irregularidade, recebia uma notificação, faria a defesa, recurso e tudo mais. Tudo isso de forma física, se dirigindo à Secretaria de Trabalho. Dizendo burocrático. Um pouco mais burocrático, despende um pouco mais de tempo e tal. Tanto burocrático para o órgão fiscalizador, como também para a empresa que estava ali fazendo a sua defesa. Agora não. Agora você vai receber uma notificação eletrônica, vai receber um e-mailzinho que é um e-mail informativo avisando que chegou a notificação. Sim. E todo o procedimento vai ser por lá. Então o domicílio eletrônico trabalhista ele vai trazer de forma eletrônica a comunicação entre o órgão fiscalizador do trabalho e as empresas e empregadores de modo geral, pessoas físicas ou jurídicas. Olha que interessante. Como a gente fala muito em atualizações, no caso do DET, né, que é o domicílio eletrônico trabalhista, a gente tem que estar atualizando sempre. Como é que funciona? Tem prazo? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Pois é, da mesma forma que a gente antes precisava atualizar o nosso endereço da empresa, a empresa mudou, você tem que atualizar, ou você se mudou de residência, empregador tem que atualizar, e você precisa ficar checando regularmente a sua caixa de correio física, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só de eletrônico. Então, se você mudar o e-mail, você precisa atualizar na Rede Sim, precisa atualizar nessas plataformas o seu novo e-mail e precisa monitorar esse e-mail de forma regular, sob pena, por exemplo, de receber um aviso de uma notificação, não entrar no sistema, não entrar no e-mail e, de repente, ter julgado, ter uma infração que você não teve a oportunidade de se defender, mas acabou não se defendendo. Então, é muito importante que a gente se atualize em consultar essas plataformas, ter o nosso e-mail, né, mas também consultar as plataformas regularmente. E eu falo até nesse sentido também, porque muitas pessoas ficam assim, é obrigado a atualizar, mas vamos supor que você faz uma compra também em um site. Se você se mudou, você precisa atualizar ali o seu endereço, o seu telefone, enfim. É como uma plataforma normal que você precisa estar atualizando os seus dados, não é isso, André? Exatamente. A mesma medida que a gente tinha para o físico, né, de endereço, vai ter também para online, tal, né? A gente precisa ter também com online. Olha que interessante. Mas assim, caso eu não atualize, existe uma multa, alguma coisa nesse sentido? No caso do domicílio eletrônico trabalhista, não existe uma multa, mas existe uma consequência. Se você receber uma comunicação de uma infração, de uma autuação, de uma decisão ou de um pedido de esclarecimento e não consultar, não tomar as medidas, você vai, de repente, muita empresa vai estar assim, com a dívida ativa, uma dívida fiscal, uma dívida por causa de uma infração trabalhista, que ela vai dizer de onde veio isso. Exato. Aí você olha, passou o momento de esclarecer, passou o momento de se defender, passou o momento de recorrer, você não fez nada. Então, a consequência é você realmente ficar com uma dívida ativa sem saber de onde veio
Então, você pode ter uma consequência nesse sentido. Olha aí, né, gente? Então, na verdade, não existe uma multa. Existe mais o cuidado, a cautela que você tem que ter, porque você vai receber tudo bonitinho, tranquilo e fácil no seu e-mail, né? E aí a pessoa tem que realmente estar sempre dando uma olhadinha, checando tudo para ver se está tudo ok, não é, André? Exatamente. Eu queria saber mais ou menos assim, porque existem muitas pessoas, né? Inclusive até eu, que a gente fica recebendo muitos e-mails de governo. Então, eu quero que você explique um pouquinho isso, o que é interessante, o que não é, o que a gente descarta, o que a gente não descarta, porque existe aquela velha história que a gente já tinha falado anteriormente do medo. Será que isso daqui é válido? Será que isso daqui é verdade? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, acaba que essas ferramentas ajudam muito no procedimento de segurança. Porque, por exemplo, vamos supor que alguém manda uma carta que é perfeita, como se fosse uma notificação, uma infração. Você diz assim, nem foi muito caro, eu vou pagar. E de repente aquela conta era falsa, o boleto era falso, a estimação era falsa. Acontece fisicamente. Demais, né? Isso acontece. E agora no domicílio eletrônico, você também recebe um monte de e-mail. Você está sendo intimado para isso, para a delegacia, de um processo e tal. O que é que você vai fazer? Você já vai identificar e colocar como confiável o e-mail do domicílio eletrônico trabalhista, então ele vai direto para a tua caixa. E, na verdade, você não vai necessariamente clicar no link do e-mail ou acreditar só no que está no e-mail. Você recebeu, olha, tem uma notificação do domicílio eletrônico trabalhista. Então, o que você vai fazer? Você vai no site do domicílio eletrônico trabalhista, que você já tem salvo, acessa e confere se aquela notificação está correta. Então, a gente, com pequenas medidas de segurança, a gente traz realmente uma maior tranquilidade. Então, consegue resolver o problema com mais facilidade, põe o e-mail como né? confiável e vai consultar sempre a plataforma. Então, realmente, a ferramenta torna muito mais segura. É fácil fazer essa atualização de cadastro? Como é que funciona? Tem muitos bugs? Porque, às vezes, a gente entra em uma plataforma, tenta resolver uma situação e acaba não conseguindo resolver, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa parte de atualização. É fácil, é difícil? A gente precisa de uma ajuda de alguém fora, enfim, contador, etc., seja o que for? Olha, é fácil, mas você precisa ter um pouco de habilidade digital. E aí, quem não tiver, pode se socorrer de um amigo, de um colega, do contador, de algum profissional que possa lhe auxiliar. Mas, basicamente, é o seguinte, você faz o acesso por aquele certificado .gov.br. Perfeito. Então, quem tem aquele certificado Gov, que serve para você acessar o domicílio judicial eletrônico, o domicílio eletrônico fiscal, que utiliza já para assinar documentos digitais, ou seja, quem tem um nível ouro do .gov.br certificado, já acessa por ele ali o domicílio eletrônico trabalhista. Então, é um acesso único que te dá acesso e te dá usabilidade para diversas plataformas. Olha que interessante. Eu tenho até uma dúvida, porque aquela pessoa que tem um mini mercadinho, que tem uma lojinha, enfim, que precisa pagar os impostos, essa pessoa também, ela precisa ter tudo isso regularizado? Fala um pouquinho para a gente. Olha, precisa sim. Existe um calendário, né? Até 1º de março, a partir de 1º de março, as grandes empresas elas já estão sujeitas ao domicílio eletrônico trabalhista. Ou seja, desde 1º de março, as grandes já estão. As grandes já estão. Desde 1º de maio, as pequenas e médias empresas. E agora, em 1º de agosto, os microempreendedores individuais e os empregadores domésticos, por exemplo, pessoas físicas. Olha aí, gente. Então, se eu tenho um pequeno comércio, se eu tenho um CNPJ no meu nome, e eu sou uma microempresa, por exemplo, já estou sujeito desde 1º de maio de 2024. E o que é que vai acontecer? O governo hoje ele tem uma condição de fazer fiscalização, não necessariamente examinando os seus documentos. Me passa a folha de ponto, me faça isso e aquilo. Como é eletrônico, não é social, então ele já faz, existe uma malha finazinha que ele cai no auditor, o auditor vai examinar quais foram as razões pelas quais você caiu naquela malha fina, por exemplo, não declarar alguma questão trabalhista, não fornecer algum documento, que agora está quase tudo eletrônico. Sim, é verdade. E aí ele vai pedir esclarecimentos. Então hoje, seja uma grande empresa, seja um pequeno comerciante, pequena empresa, está sujeito a receber uma notificação pelo domicílio eletrônico trabalhista e fazer os seus esclarecimentos e iniciar ali todo o procedimento de fiscalizatório comum. Boa. O meu querido Leil, do Campo Grande, está perguntando assim: oi, André, bom dia. Vai ter custo para o empresário que já paga muito imposto? Vai pagar mais essa? Fala um pouco para a gente sobre isso. Não, Leildo, não tem custo, né? A adesão do domicílio eletrônico trabalhista, você pode enxergar que tem algumas vantagens, né? Sim. E para o governo tem muitas, né? De economia, tempo, acessibilidade, fiscalização. Para a empresa também, porque o processo fica mais transparente, até você perde menos tempo. Mas essas ferramentas fornecidas pelo governo, elas não têm custo nenhum
para o contribuinte, para o usuário. Pelo contrário, até economiza um pouco mais, porque você tem condição de fazer isso, controlar a partir da sua própria casa, da sua própria empresa. Olha que interessante. Eu quero que você deixe aqui um recado para as pessoas que estão aqui também nos acompanhando na Tempo FM, que ainda tem alguma dúvida, como deve fazer, para poder a gente já dar aquela pincelada para as pessoas até que estão chegando agora e pegaram assim realmente a entrevista pela metade. Sobre o domicílio eletrônico trabalhista, como a pessoa deve fazer? Resumindo. Bom, o domicílio eletrônico trabalhista, você tem um site pronto lá, que tem um manual de uso, que tem todas as informações. Então você pode colocar aí na sua ferramenta de pesquisa domicílio eletrônico trabalhista. Perfeito. O primeiro link já vai ser o link oficial, então dê prioridade ao link oficial, se informe, ele é muito fácil. E a dica que eu dou, assim, de um modo geral, para esses dois movimentos que a gente vê muito grande de informatização. Primeiro, faça certificado gov.br, seja você física, pessoa física ou jurídica, tem um nível ouro lá, tem umas condiçõezinhas que você vai fazer com biometria. Use o duplo fator de segurança, que é, por exemplo, além da senha, ele mandar uma mensagem para o seu celular ou para o seu e-mail. Perfeito. Muito importante por segurança. Então, você aderindo ao gov.br, você vai ter acesso a todas essas plataformas. Legal. E o segundo, busque a educação digital, com um colega, com um amigo, com um curso, porque a partir daí, a adesão a essas plataformas que a gente vem falando, ela fica muito mais fácil para você. Então, entra no site, conhece o domicílio eletrônico, vê o .gov, usa duplo fator de autenticação e busca ajuda também para poder se auxiliar nessa área de inclusão digital. Muito importante. Você falou até uma coisa bem importante em relação a procurar entender um pouquinho sobre essa parte eletrônica, porque muitas pessoas deixam na mão dos outros e é interessante você entender, né? Porque aquilo ali é seu, é um negócio seu. Então é interessante você entender para que outra pessoa não precise ficar ali mexendo em algo seu. Eu acho muito por esse lado. Então, às vezes as pessoas falam, ai meu Deus do céu, eu não gosto de nada eletrônico, internet e tal. Mas tem coisas que é importante você estar ali sempre se atualizando para poder cuidar do seu. Isso, perder esse preconceito de que não é para mim. Não é assim, faço esforço. E esse aprendizado vai valer a pena, porque você não vai poder terceirizar toda a sua vida e a vida da gente está ficando toda digital. Muito bem. A gente tem uma perguntinha aqui, eu não sei se entra nesse quesito, mas se você souber responder, fica bacana. Meu querido Joaci falou assim, Nayane, estão fazendo propaganda do CPF ativo. Até o Senado fala sobre o tal CPF ativo. Para quem é que tem direito? Como é que é isso? Será que o André sabe? Olha, o nome como CPF ativo, eu confesso que eu desconheço. O que a gente tem é o cadastro positivo financeiro, né? Bom, sobre o CPF, vou falar uma coisa. Hoje o CPF é um documento único que serve para tudo. Então a gente tinha número de CTPS, número RG, identidade, OAB, CRM e tal. Agora o CPF é um número único, ele não está mais restrito ao Ministério da Fazenda, né? E também existem esses cadastros positivos do CPF em que você pode dizer o seguinte, olha, não é que eu sou só não sou um mau pagador, mas eu também tenho um histórico de que eu paguei tudo bem, que eu paguei tudo direitinho, que eu tenho um bom histórico que pode fazer com que o meu acesso ao crédito e meus juros sejam menores. Eu não sei se ele está se referindo a esse cadastro positivo, né? Vinculado ao nosso CPF. Olha que interessante. E quem